As autoridades da administração Joe Biden, que antes eram céticas em permitir que a Ucrânia usasse armas de longo alcance dos Estados Unidos para ataques dentro da Rússia, concordam que a liberação das armas feita por Biden cobre as consequências. Mas com o envolvimento crescente da Coreia do Norte no conflito, o cálculo dos Estados Unidos parece ter mudado. A autorização para o uso de atacantes em alvos dentro do território russo segue repetidas solicitações da Ucrânia. No início deste ano, Kiev pediu a Washington para fornecer atacantes de longo alcance e, em agosto, solicitou que suas forças tivessem permissão para usá-los em Kursk. A decisão de aprovar o uso de armas de longo alcance causaria rapidamente um efeito cascata nas decisões do Reino Unido e da França. Tanto Londres quanto Paris também autorizaram a Ucrânia a conduzir ataques profundos em território russo, usando seus mísseis Scalp e Storm Shadow. Mas parece que essa determinação, inclusive publicada por mim aqui no canal, pode ter sido retirada pela alta cúpula do Reino Unido. Essa decisão dependia exclusivamente da autorização americana, que possui componentes eletrônicos nos equipamentos anglo-franceses. Uma nova postura pode ser adotada também dentro da Alemanha. Segundo jornalistas britânicos que receberam informações exclusivas de autoridades do governo britânico, a Ucrânia ainda não foi autorizada a atacar a Rússia com mísseis britânicos Storm Shadow, e isso tem uma clara explicação. Na segunda-feira, a Casa Branca ainda estava bloqueando o uso do poder de fogo fabricado no Reino Unido, apesar de ter dado sinal verde para que seus próprios mísseis atacantes fossem empregados em ataques limitados em território russo. Na noite de domingo, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer insistiu que o Ocidente precisava redobrar a aposta, enquanto as negociações com os Estados Unidos e a França, que coprojetaram um armamento Storm Shadow, continuavam com a esperança de um avanço nos próximos dias. Mas os esforços britânicos ainda precisam convencer Joe Biden a dar sinal verde para o armamento doado, o que requer tecnologia dos Estados Unidos para orientação. O Kremlin acusou os Estados Unidos de colocar lenha na fogueira e arriscar uma terceira guerra mundial com a decisão de domingo de permitir que seus mísseis de longo alcance sejam usados para atacar posições russas na região de Kursk, devastada pela guerra. Na segunda-feira, vários aliados de Donald Trump acusaram o presidente Biden de intensificar a guerra antes de sair. Restam apenas 2 meses para a troca da presidência da maior potência do mundo, e Biden está fazendo isso. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer vem pressionando Biden há meses, a pedido dos próprios ucranianos, para então flexibilizar o bloqueio em Storm Shadows, com o governo britânico ainda se recusando repetidamente a revelar se essa meta havia sido alcançada de fato após a permissão concedida pelos Estados Unidos, ou se ainda o Reino Unido se comporta como uma marionete dos Estados Unidos. Mas, reservadamente, figuras governamentais admitem que o veto americano ao Storm Shadow continua em vigor. No Brasil, o primeiro-ministro foi questionado durante o G20 se ele havia recebido sinal verde para o Storm Shadow, dizendo, abre aspas, obviamente não vou entrar em detalhes operacionais, porque o único vencedor, se fizermos isso, é Putin, e não estou preparado para isso. Fecha aspas. Keir Starmer acrescentou que já faz tempo que precisamos garantir que a Ucrânia tenha o que é necessário pelo tempo que for necessário, porque não podemos permitir que Putin vença esta guerra. Havia rumores de autoridades britânicas em contato direto com autoridades do Kremlin. Questionado então se havia falado com Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Starmer disse, não falei com a Rússia e não tenho planos de fazê-lo. O secretário de Defesa britânico John Halley disse aos parlamentares, na tarde de segunda-feira, que ele não se interessaria por detalhes sobre mísseis de longo alcance. Ele insistiu que a discussão pública sobre o assunto comprometeria a segurança operacional. De acordo com um funcionário não identificado dentro do governo britânico, o Reino Unido quer colocar a Ucrânia na posição mais forte possível para defender o seu território soberano, principalmente no próximo inverno. A porta-voz do primeiro-ministro disse que o apoio na Ucrânia é inabalável e continuará nessa base,
mas quanto aos detalhes do suporte que fornecem até o momento, não será possível detalhar ou responder especulações e informações operacionais. A decisão do presidente dos Estados Unidos em fim de mandato pode fazer com que mísseis de longo alcance sejam usados inicialmente na região de Kursk, onde tropas ucranianas lançaram uma incursão em território russo e o presidente Vladimir Putin reforçou suas defesas com tropas da Coreia do Norte. Alguns apoiadores da Ucrânia incentivam que o país use as armas americanas para atacar o elemento principal, a capital Moscou, a fim de colocar um ar de inferioridade aos planos de invasão de Putin. No entanto, a distância da primeira fronteira da Ucrânia até Moscou está acima do alcance das armas atacantes. A Ucrânia precisaria adentrar pelo menos 70 a 100 quilômetros adentro do território russo e assim disparar os mísseis. Há meses, o presidente Zelensky tem feito lobby com aliados ocidentais para obter permissão para atacar alvos em território russo, argumentando que ele está sendo forçado a lutar de mãos atadas porque não consegue atingir as bases que Putin está usando para lançar ataques aéreos contra o seu país. Certamente, o uso dessas armas contra as principais bases próximas forçaria Moscou a recuar os seus caças e bombardeiros empregados nos ataques diários de mísseis e bombas planadoras em toda a Ucrânia, principalmente os bombardeiros pesados como Tu-95, Tu-160 e Tu-22, bem como importantes caças, entre eles Su-27, Su-35, afastando então o perigo das fronteiras ucranianas, que estabeleceriam novos critérios e domínios de defesa aérea. Este é o canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que não foi restringido pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.